Salve, rapaziada, loirinha aqui para mais um vídeo. E, mano, nesse vídeo, mano, a gente vai reagir à chocante reação da namorada, né, do caso atual, namorada do Lamine Yamal, a infidelidade dele, né? Eita, meu parceiro. Pô, essa mina aqui, ela tava noiva de um cara, ia casar com um cara e trocou o cara pra ficar com o Lamine Yamal. E agora, Lamine Yamal mandou a Gaia, né? Mandou a Gaia aí na mina. É isso aí, né? É isso aí. Acontece. Discípulo do menino Ney aí. Vamos ver a ascensão do homem aí. Mas antes, mano, se inscreve no canal, deixa o like. Comenta aí sugestões de vídeo aí que pode render um conteúdo da hora, interessante aqui no canal. E é isso, hein? Bora pra esse vídeo. Após o título de campeão do mundo, Lamine Yamal pegou seu jatinho, arrumou as malas e foi curtir as férias na Colômbia. Só que um detalhe chamou a atenção do mundo inteiro. Ele foi sozinho, sem sua namorada Inês Garcia do lado. Aí a internet não perdoou. Em questão de horas vazaram fotos do craque do Barcelona em um iate de luxo em Bogotá e Cartagena, ao lado de uma modelo colombiana chamada Kelly Reales. Em questão de horas as imagens tomaram as redes sociais. A bomba estourou e o diagnóstico da internet foi imediato. Lamine Yamal não consegue ser fiel. E a reação de Inês, que acompanhava tudo de longe na Espanha por causa de um tratamento médico, Como é que é? Peraí. a bomba estourou e o diagnóstico da internet foi imediato. Lamine Yamal não consegue ser fiel. E a reação de Lamine Yamal não consegue ser fiel. Pô, mas qual jogador de futebol aí é fiel? Mas não é nem questão do cara ser jogador, não. Fiel, mano, é o cara que não tem poder, é o cara que não tem opções, mano. O cara só é fiel porque ele não tem opções, não tem poder, não tem. Que ele não tem opções de ficar com várias. Porque ele não tem o poder, muitas das vezes, de ficar com várias. E quando eu falo poder aqui, eu não tô falando de poder só da fama e da grana, como é no caso do Lamine Yamal aqui. Tô falando de poder mental, mano. Poder mental, a mentalidade, o comportamento do cara, né? O cara não tem a mentalidade, entendeu? O cara não tem essa mentalidade de poder, né? A mentalidade do poder, entendeu? O cara não tem a mentalidade do poder. E no caso do Lamine Yamal aqui, ele namorou duas minas, tomou gaia das duas, né? Basicamente. Tomou gaia das duas, basicamente, né? Ele tinha ali o poder da fama já, tinha o poder da grana, mas ele não tinha, né, a mentalidade de poder. Ele tinha o poder, mas ele não tinha a mentalidade de poder, entendeu? Né? E ele agia como o cara que não tinha poder, né? Lá com as outras minas, com as outras duas minas lá que ele namorou e ele levou gaia, né? Agora ele tá começando a acordar, ele tá começando a mudar, ele tá começando a ter a mentalidade de poder, entendeu? Tá começando a melhorar o menino aí, né? Discípulo do menino Ney aí, tá começando a dar uma evoluída aí. Inês, que acompanhava tudo de longe na Espanha por causa de um tratamento médico, parou o mundo da bola. Só que no meio do incêndio, um detalhe bizarro veio à tona. E é por isso que hoje vamos entender por que Lamine Yamal tem dificuldades em ser fiel. Quem é as modelos da foto e qual foi a reação de Inês Garcia, a menina que largou um casamento pra ficar com Lamine Yamal. Tem muita gente dizendo por aí que é karma, hein? Eu sou JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. A história da viagem de Lamine Yamal para a Colômbia virou um circo completo. Logo É a parada que eu falei, a mina largou o casamento. após levantar a taça com a seleção espanhola, Yamal foi descansar na América do Sul. Inês Garcia não pôde porque já tinha avisado publicamente que estava passando por um tratamento de saúde rigoroso na Espanha, que a impedia de fazer longas viagens de avião. Aí bastou o garoto aparecer sozinho, para os criadores de conteúdo entrarem em ação. Surgiram fotos perfeitas de Lamine Yamal abraçado com a modelo Kelly Reales, em um iate de alto luxo. Em minutos, os portais do mundo inteiro cravavam o fim do relacionamento entre os dois. E mais um escândalo de infidelidade do Camisa 10. E como Inês Garcia reagiu no meio desse tiroteio enquanto estava em casa se tratando? Inês e Yamal assumiram o namoro publicamente em maio de 2026, pouco antes do torneio da seleção espanhola na Copa do Mundo. Só que ao contrário das namoradas anteriores, Inês não é modelo de passarela e nem influenciadora caçadora de engajamento. Ela é da mesma região de Esplugues, de Llobregat. Inclusive, Inês Garcia disse que não sabia que Lamine Yamal era famoso. Quando viu pela primeira vez, eles
sabia não. Não sabia não. Não tem internet não, né? Aham. Tá bom. 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 É aquele meme do Will Smith, né, meu parceiro? Confia, confia. É verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete. Valeu. Estava sentado sozinho em uma praça. Ela achou o rapaz bonito, mas eles se aproximaram de verdade, conversando de forma despretensiosa pelo WhatsApp antes de tornar o relacionamento público. Como é que é? Pera aí, deixa eu voltar um cadinho. Primeira vez, ele estava sentado sozinho em uma praça. Ela achou o rapaz bonito, mas eles se aproximaram de verdade, conversando de forma despretensiosa pelo WhatsApp antes de tornar o relacionamento público. Só que tem uma coisa no meio dessa história. Quando eles interagiram pela primeira vez, ele estava sozinho sentado numa praça. Valeu. O jogador, com a fama que ele tem, o tamanho da mídia que ele tem, sentado sozinho numa praça. Ninguém ia notar ele. Esse cara sozinho numa praça que não sei o que. Mano, ia ser um evento esse maluco, né, ficando numa praça ali, sei lá, tomando um sol, sozinho. Ia virar um evento, pô. Ia virar um evento, né? A praça que ela encontrou ele, muito provavelmente foi o Instagram, né? Foi o Instagram, do Instagram foi pro WhatsApp, né? Ele provavelmente deve ter dado um DM nela no Instagram ali. Porque, pô, o jogador faz muito isso. Qual foi, paizão? Qual foi, paizão? Fala o verbo claro no vídeo, pô. Pode falar, irmão. Pode falar, irmão. Não se acanha, não. Não se acanha, não. Olha, que tá muito mal contada. Dá pra ter um canal no YouTube monetizado em até 60 dias, chegando aos 20 mil por mês. No meio dessa história, que tá muito mal contada. Todos sabíamos que jogadores de futebol, independente da sua aparência, se tornam um símbolo entre as mulheres. O primeiro que me vem à mente é Neymar em 2010-2012. Neymar era um dos caras mais feios do Brasil em atividades na época. Só que o seu nome estava rodando o mundo inteiro. Neymar acabou se tornando uma espécie de Justin Bieber naquela época. Por onde ele passava, as meninas choravam, gritavam, imploravam por apenas um olhar do craque. Outro delírio coletivo é Vinícius Júnior. Se você pegar a lista de mulheres que Vinícius Júnior ficou, dá pra montar um casting de modelos. Só que se contrastar isso com a aparência do cara antes da nova face, Vinícius Júnior era simplesmente um dos caras mais feios do futebol mundial. Agora, ele saiu da zona do rebaixamento, mas ainda continua muito doloroso de se olhar pro rosto dele. E o mais recente é Erling Haaland. O cara é todo grandão. Não, mas é o status, é o poder. É a parada que eu tava falando do poder. Né? E nesse caso desses caras aqui, não é a grana deles, tá ligado? Que pesa. É o poder social dos caras. É o poder social, é o poder midiático dos caras. Pesa muito. Entendeu? Pesa e pesa muito pros caras, tá ligado? Né? Quando eu falo que pesa em questão de ser algo que é forte, né? Que atrai muito, entendeu? Desengonçado, parece um Majin Buu de Dragon Ball Z. Só que durante a Copa do Mundo, as mulheres, principalmente as da terceira idade, ficaram apaixonadas pelo craque norueguês. Talvez a fama de bom garoto de Haaland, ou então a sua aparência de viking norueguês, tenha atraído... Não é a aparência dele não, é o status dele. É a parada que eu falei do poder da mídia. E as coroas só ficou interessada nele por conta dele ser um cara que aparentemente... tá aí um exemplo de jogador que aparentemente é fiel à namoradinha, né? E tudo mais. Tá aí um exemplo aí, entre aspas, que não é necessariamente um exemplo, porque, pô, sinceramente, né? Pô, ter o poder que esse cara tem e ter uma mina só... Não tem a mentalidade, né, mano? É aquela parada da mentalidade do poder, né? O cara não tem a mentalidade do poder, mano. Tem o poder, mas ele não tem a mentalidade do poder. É aquelas, né? Mulheres ao redor do mundo. Ou então aquele pico de fama onde todo mundo só falava o nome do cara e ele aparecia em todas as redes, fez ele se tornar um cara desejado pela mulherada. E Lamine Yamal era a bola da vez. O craque de 18 anos do Barcelona é um forte concorrente a ter a majestade do futebol mundial pelos próximos anos. Segundo relatos,
a influenciadora teria outro relacionamento antes de se envolver com o jogador espanhol. Segundo relatos que circulam na internet, Inês Garcia teria terminado um relacionamento de 5 anos com seu namorado, com quem estava prestes a casar. Tudo isso 2 semanas depois que Lamine Yamal mandou mensagem pra ela no Instagram. E o cara não ficou nada contente. Ué, você não falou que ela viu ele pela primeira vez numa praça, sozinho, que não sei o quê? Qual foi, paizão? Qual foi, paizão? Pô, fanfarrão, hein? Fanfarrão, hein? Papo reto. Gonzalo Torres, ex-namorado de Inês Garcia, publicou uma série de acusações contra ela em seu perfil, com uma sequência de stories que mostra Método. Ah, mas tem que ter o choro do Beto aqui, de certo modo, né? Do Betinho, né? Tem que ter o choro do Betinho aqui. Ah, espero que se dê conta com o tempo. Por que você quer essa credibilidade com milhões de seguidores no Instagram? Você disse que ele era só teu amigo. É, mano, olha isso aqui. É triste, né, mano? É triste, é triste, é triste. É, mano, e isso aqui é o retrato, basicamente, de um cara que não tinha poder, entendeu? Não tinha poder, no caso, em questão de mentalidade e comportamento, entendeu? Não tinha poder em questão de mentalidade e comportamento, e o Lamine Yamal, né, vem mudando isso aí, né, dessa questão do poder em torno da mentalidade e comportamento, né, que tá agora acompanhando o poder de fama e grana que ele tem, entendeu? Nesse caso aqui. O cara tava muito bravo. E após ter sido apagado há pouco tempo depois, o conteúdo acabou sendo compartilhado por internautas e viralizou nas redes sociais. Na publicação, Gonzalo afirmou que evitou falar publicamente sobre o antigo relacionamento, mas resolveu se pronunciar depois que, segundo ele, Inês declarou que os dois nunca viveram um romance e que ele seria apenas um amigo. E logo depois de Inês Garcia repostar uma foto dizendo, manifestando... Ah tá, falou que ele era apenas um amigo, não. Tirou o cara pra merda. Que eu vou carregar um pequeno pedaço do meu coração, insinuando um desejo de engravidar depois que ficou com Lamine Yamal. O cara foi ainda mais abrasivo e disse, você não ama o Yamal, você só quer dar um golpe da barriga, pra depois ficar com o dinheiro que ele vai ter que pagar à criança. E a internet se dividiu. Parte do público encarou a história como reflexo de como a fama de um superastro balança a cabeça das mulheres, enquanto outra parte... Tá, já ficou autoexplicativo aqui, né? Já ficou autoexplicativo. E se ele cair nesse golpe aí, é sacanagem. É só elogiar o cara que o cara começa a cair, né, velho? É só elogiar, velho. Sacanagem. Ironizou que o relacionamento antigo já devia estar no fim, e o efeito Yamal foi só o empurrãozinho que faltava. E com toda essa bagunça que Lamine Yamal está fazendo na Colômbia, muitos estão dizendo que é karma para Inês Garcia. Quando o escândalo das fotos surgiu, a internet esperava que Inês Garcia surtasse, apagasse todas as fotos de casal no Instagram e soltasse uma nota oficial esculachando o jogador. Mas a relação dela foi chocante pelo silêncio. Inês adotou uma postura de frieza calculada, não apagou uma foto sequer com o Yamal, não postou indireta nos stories e ignorou completamente os jornalistas. E sorte dela,
porque quem parou para analisar a imagem tomou um susto. A inteligência artificial deu uma escorregada grotesca. A mão da modelo colombiana, que apoiava no ombro do jogador, aparecia com 6 dedos. Era uma montagem gerada por IA, só que o estrago já estava feito. Milhões de pessoas compartilharam a imagem sem checar nada. Inês Garcia conseguiu se manter em silêncio em meio a um turbilhão acontecendo. E isso foi o que assegurou, pelo menos por enquanto, o seu plano de ficar com Lamine Yamal. Só que se fotos falsas e a ida à Colômbia, mais precisamente Cartagena, que é chamada a cidade do pecado, não abalaram esse relacionamento, tem algo muito curioso durante a trajetória de Lamine Yamal que pode colocar um fim nessa relação a qualquer momento. Tem um padrão bizarro na vida amorosa de Lamine Yamal. A cada grande... Meu parceiro, foi inteligência artificial. Foi inteligência artificial. Mas não duvido nada que ele tá aproveitando lá não, hein? Sozinho, pô? Se não tiver, tá dando mole. Título que ele conquista, ele surge com uma namorada diferente. Dá uma olhada no retrospecto das temporadas. Em 2024, durante a Eurocopa, ele comemorou a taça no gramado, abraçado com a influenciadora Alex Padilha. A Espanha foi campeã. A primeira aí, né? A primeira aí, né? Raquete. Eles acabaram das temporadas. Em 2024, durante a Eurocopa, ele comemorou a taça no gramado, abraçado com a influenciadora Alex Padilha. A Espanha foi campeã. A primeira aí, essa daqui deu a gaia nele. As férias acabaram e o namoro acabou evaporando. Na La Liga de 2025, ele levantou o troféu assumindo o romance com a cantora argentina Nicki Nicole. Novo título no currículo, nova namorada no feed, mais um término em poucos meses. E agora, no Mundial de 2026, ele ergueu a taça ao lado de Inês Garcia. E bastou o torneio mundial acabar para estourar. Essa daí também meteu a gaia nele também. Os rumores na Colômbia. É claro que a galera zoa, mas o padrão tá aí pra todo mundo ver. Yamal tem apenas 19 anos. Relacionamentos nessa idade, recebendo uma enxurrada de assédio das mulheres e com uma pressão de ser o jovem mais famoso do planeta, tendem a durar um tempo de um estalar de dedos. Yamal está cercado por um luxo absurdo, com um salário estimado em mais de 230 milhões de reais por ano, o que coloca o garoto no top 12 dos jogadores mais bem pagos do planeta. Lamine decidiu no final de 2025 fazer um dos investimentos mais simbólicos da história do futebol espanhol. Ele simplesmente comprou a lendária mansão de 67 milhões que pertenceu ao ex-casal Gerard Piqué e Shakira. Parece que o fantasma da separação anda rodando a vida de Lamine Yamal mesmo. A gente tá falando de uma super propriedade de mais de 2.000 metros quadrados em Barcelona, com quadras esportivas, estúdios... Esse daí também, ó. Esse aí também. Esse aqui, no caso, tinha esse aqui é o cara também, mentalidade do poder, mano. Também. Aí tem nego que comenta, o cara tinha a Shakira e ainda traiu. Pô, irmão. A maioria dessas cantoras, influenciadoras, pô, se tirar as maquiagens, as roupas X ou N, as roupinhas X coladinha no corpo, pô, ângulo de câmera, fotografia, filtro, etc. É só mais uma mina normal, mano. É uma mina normal igual a do teu bairro. Não tem nada demais. Tá ligado? Talvez nego fala isso por ela ser famosa e rica. Mas, mano... Entendeu? Quantas mulheres famosas e ricas, tipo o Piqué ali, o Lamine Yamal, e dentre, o Neymar, por exemplo, pô, conhece também? Um monte, entendeu? Então, é indiferente praticamente aí. De música, áreas de lazer cinematográficas e uma estrutura que foi o centro do divórcio mais comentado da última década, quando Piqué e a cantora lendária Shakira das Copas do Mundo se separaram. A virada de chave é poética. Piqué foi um dos maiores zagueiros do futebol mundial, ganhou tudo pelo Barça e pela Espanha, mas viu sua vida pessoal ruir naquela propriedade. Hoje, o novo dono da casa, Lamine Yamal, quem dá festas e recebe sua namorada Inês Garcia e os amigos de infância, maiores zagueiros do futebol mundial, ganhou tudo pelo Barça e pela Espanha, mas viu sua vida pessoal ruir naquela propriedade. Hoje, o novo dono da... O cara também era jogador do Barcelona e também jogou pela Espanha. Pô, o cara tá... Os caras são sinistros, Pô, tá
Tá virando o padrão do Barcelona e da Espanha. Casa, Lamine Yamal, quem dá festas e recebe sua namorada Inês Garcia e os amigos de infância é um menino de 12 anos que herdou o trono do futebol espanhol. Mas no fim das contas, a verdade veio à tona. As fotos no iate da Colômbia eram falsas e os 6 dedos da imagem da mulher escancararam a mentira da inteligência artificial. Inês Garcia deu uma aula de maturidade ao não entrar na pilha da internet, continuando a sua reclusão para focar na saúde. Mas a questão que fica no ar é: até quando um relacionamento consegue aguentar a pressão de ver ao lado do jogador mais vigiado do planeta? Com 19 anos de idade, recebendo 230 milhões por ano, morando na antiga mansão de Piquet e com 100 milhões de seguidores no seu pé, Lamine Yamal... Não era quase 300 milhões por ano, mano? Pô, mano, ela foi um exemplo de maturidade que não sei o que. Mano. Falar a verdade, na moral, essas mulheres que se envolvem com esse jogador e tal, não tá nem aí de ser traída, mano. Nem aí, né? Não tá nem aí, porque o cara tem fama, tem grana, os caramba quatro. Mas antes disso, né? Antes disso, o cara tem a mentalidade do poder, mano. Né? O cara tem que também ter a mentalidade do poder, entendeu? Quando o cara tem a mentalidade do poder, esse cara tem o poder mental, mano, é sinistro. Tá descobrindo da pior forma o preço da fama. Dentro de campo, é um gênio com a bola nos pés. Mas fora dele, a vida pessoal virou um reality show em tempo real. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse relacionamento do Yamal vai durar? Ou a maldição dos títulos de Yamal vai fazer ele aparecer com outra namorada na próxima temporada? Deixa aqui nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou do vídeo já sabe. Aquele abraço e tchau. Eu acho que ele vai aparecer com uma próxima namorada na próxima temporada. E outra coisa, né? Antes ele tinha o poder da fama e tinha o poder da grana, mas ele não tinha a mentalidade do poder, né? Agora ele tá começando a ter. Entendeu? Ele tá começando a ter a mentalidade do poder, ele tá começando a, entendeu? Né? A se ligar nisso aí, né? Mas como eu tava falando, se o cara tiver a mentalidade do poder, mano, se o cara tiver a mentalidade do poder, muitas das vezes, mano, a mulher não vai nem se importar. O cara não precisa nem ter o poder da fama, nem o poder do dinheiro, tá ligado? É o cara ter a mentalidade do poder. O cara tem a mentalidade do poder, porque por consequência ele vai ter o comportamento, de um cara que tem ali o poder, entendeu? E muitas das vezes ela não vai nem se importar não, tá ligado? E outra coisa também, um cara que tem poder, mano, o cara que tem opções ali, o cara que tem a mentalidade do poder, o cara que tem opções e tudo mais, mano, o cara não vai namorar, né? O cara não vai namorar, não vai casar, entendeu? Dificilmente vai ter filho também. Ele tem muito uma questão de tipo assim, de que se ele tiver uma parada, um namoro, um casamento, né? Uma parada assim, a tendência é durar muito pouco. A tendência é que o cara fique muito pouco, entendeu? A tendência é que o cara fique muito pouco porque o cara tem a mentalidade do poder, entendeu? O cara tem a mentalidade do poder e o cara tá certo nesse ponto aí, né? Nesse ponto aí, até porque, tipo assim, quem é fiel ali é o cara que geralmente não tem opções, não tem a fama, não tem a grana, mas muito antes disso, ele não tem a mentalidade do poder que gera para ele o comportamento de um cara poderoso de fato, de um cara que realmente pode, entendeu? Mas por esse vídeo é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí sugestões de vídeos aí que você acha foda aí que vai render um conteúdo da hora aqui no canal pra gente tá trazendo. E fica com esse vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela agora, mano, que eu tenho certeza que tu vai gostar, ok? Tamo junto e te vejo lá.